A verdade sobre como seu gato te vê. Ninguém te contou isso. Você pode conviver com seu gato todos os dias e ainda assim nunca ter sido realmente compreendido por ele da forma que imagina. Parece contraditório, mas é exatamente isso que acontece na maioria das relações entre humanos e gatos. Enquanto você acredita que existe um vínculo claro, direto e baseado em afeto como o seu gato está operando em um sistema completamente diferente. Para ele, você não é definido pelo que sente. Você é definido pelo que repete. Cada passo seu dentro de casa, cada reação, cada tentativa de interação, tudo isso constrói uma espécie de mapa mental. E dentro desse mapa, você não ocupa o papel que gostaria de ocupar. Você ocupa o papel que foi construído com base no que ele observou em silêncio. A psicologia felina mostra que os gatos não interpretam o mundo através de intenções, mas através de padrões. Eles não acreditam no que você quer transmitir. Eles registram o que você faz de forma consistente. E a partir disso, criam uma leitura precisa, fria e ao mesmo tempo extremamente sensível de quem você é. Isso significa que existe uma versão sua vivendo na mente do seu gato agora. Uma versão que pode ser muito diferente daquilo que você acredita demonstrar todos os dias. E o mais intrigante é que essa versão não foi criada em um grande momento. Ela começou em um ponto quase invisível, quando você ainda nem imaginava que estava sendo analisado. No próximo capítulo, você vai entender exatamente quando isso começa. O momento exato em que seu gato decide, sem nenhum aviso, quem você é dentro do mundo dele. O momento em que seu gato decide quem você é. Existe um instante que passa completamente despercebido, mas que define toda a relação que você terá com o seu gato. Não é um momento marcante, não é um gesto específico, não é algo que você consiga identificar olhando para trás. É algo silencioso, construído nos primeiros contatos, quando ele ainda está te observando sem demonstrar nada. Enquanto você acredita que está apenas interagindo, ele está analisando, não com julgamento humano, mas com um tipo de leitura extremamente precisa, baseada em sobrevivência. Para um gato, tudo o que entra no ambiente dele precisa ser compreendido rapidamente. E você, desde o primeiro momento, não foi uma exceção. Ele observa como você se aproxima, observa se seus movimentos são diretos ou invasivos, observa o tom da sua voz, a velocidade dos seus gestos, a forma como você ocupa o espaço, e a partir disso, ele começa a montar um padrão, não uma opinião. Um padrão. Esse padrão é o que define quem você é para ele. Se você se aproxima sem respeitar o tempo dele, ele registra imprevisibilidade. Se você tenta tocar sem permissão, ele registra invasão. Se você reage de forma diferente a cada interação, ele registra instabilidade. E tudo isso, mesmo que você não perceba, começa a formar uma base sólida dentro da mente dele. Agora existe um ponto que muda completamente a forma como você enxerga isso. Seu gato não reavalia você o tempo todo. Ele confirma o que já foi definido. Isso significa que essa primeira leitura, mesmo sendo sutil, cria uma tendência. Ele passa a esperar de você aquilo que foi registrado no início. Se a primeira percepção foi de alguém invasivo, ele se antecipa e evita. Se foi de alguém previsível, ele permite aproximação. Se foi de alguém neutro, ele simplesmente tolera. E tudo isso acontece sem conflito visível, sem sinais óbvios, mas com impacto direto em cada interação futura. É por isso que algumas pessoas entram na vida de um gato e rapidamente criam conexão, enquanto outras passam meses tentando se aproximar e não conseguem. Não é sorte. Não é afinidade aleatória, é leitura inicial. E aqui está o detalhe mais profundo de todos.
Para o seu gato, você não é definido pelo que você sente por ele. Você é definido pelo padrão que você representa dentro do mundo dele. E esse padrão começou a ser construído muito antes de você imaginar que estava sendo observado dessa forma. Talvez você pense que ainda pode mudar completamente essa percepção. E sim, ajustes são possíveis. Mas apagar o que foi registrado no início é extremamente difícil. O que você constrói depois precisa ser consistente o suficiente para reconfigurar algo que já foi aceito como verdade. Agora, imagine o que isso significa na prática. Se essa decisão acontece tão cedo, então cada pequena ação sua, desde o início, teve um peso muito maior do que você imaginava. E mais do que isso, ainda tem. Porque mesmo depois dessa primeira definição, seu gato continua observando. Não para decidir quem você é do zero, mas para confirmar se você continua sendo aquilo que ele já entendeu. E é exatamente isso que acontece todos os dias, em silêncio, enquanto você acredita que nada está sendo analisado. A leitura silenciosa que seu gato faz de você todos os dias. Seu gato não precisa de palavras, comandos ou explicações para entender você. Ele constrói uma leitura contínua, silenciosa e extremamente precisa, com base em algo que você raramente percebe: repetição. Todos os dias, enquanto você vive sua rotina sem pensar muito sobre isso, ele está observando padrões. Não é atenção curiosa, é análise constante. Para um gato, o mundo precisa ser previsível para ser seguro. E você, dentro desse mundo, é uma das variáveis mais importantes. A forma como você entra no ambiente, a maneira como se movimenta, o tom da sua voz ao falar, o ritmo dos seus passos, até o jeito que você reage quando algo foge do normal. Tudo isso é registrado como informação relevante. Ele não pensa sobre você como um humano pensaria. Ele não cria histórias, não interpreta intenções complexas. Ele sente padrões. Ele reconhece consistência ou falta dela. E é exatamente isso que define o nível de confiança que ele desenvolve. Se você acorda todos os dias em horários parecidos, se movimenta de forma previsível, reage com calma, ele aprende que o ambiente permanece estável quando você está presente. Isso reduz o estado de alerta interno dele. Agora, se você muda constantemente, se em um momento está tranquilo e no outro reage de forma brusca, se invade o espaço dele sem aviso, ele registra isso como imprevisibilidade. E imprevisibilidade, para um gato, significa risco potencial. O mais interessante é que essa leitura acontece em níveis que você não controla totalmente. Pequenas mudanças no seu humor, tensão no seu corpo, pressa nos movimentos, tudo isso é captado. Mesmo quando você acha que está agindo normalmente, ele percebe microdiferenças. E essas diferenças influenciam diretamente a forma como ele se posiciona ao seu redor. É por isso que, às vezes, seu gato parece mais distante sem motivo aparente. Não foi algo grande que você fez. Foi uma soma de pequenos sinais que alteraram o padrão que ele vinha reconhecendo. Da mesma forma, quando você mantém consistência, ele se aproxima com mais naturalidade, como se nada tivesse sido forçado. E aqui está o ponto que muda completamente a forma como você entende essa relação. Seu gato não reage apenas ao que você faz no momento. Ele reage ao histórico que você construiu. Cada interação passada molda a forma como ele interpreta a próxima. Isso significa que você não está sendo avaliado por um gesto isolado, mas por uma sequência contínua de comportamentos. Com o tempo, essa leitura se torna tão refinada que ele passa a antecipar você. Ele sabe quando você vai levantar, quando vai se aproximar, quando vai mudar de comportamento. E essa antecipação cria conforto ou desconforto, dependendo do padrão que foi construído. Agora, surge uma questão ainda mais profunda. Se ele observa,
registra e ajusta a forma como reage, então não se trata apenas de leitura. Existe um critério interno sendo aplicado. Existe uma forma de decisão acontecendo. E isso leva a algo que a maioria das pessoas nunca considera. Seu gato não apenas entende você dentro dos limites dele, ele escolhe como se posicionar com base nisso. Por que seu gato não precisa de você, mas ainda escolhe ficar? Existe uma ideia que desmonta quase tudo o que você aprendeu sobre afeto quando o assunto é gato. Seu gato não precisa de você da forma que você imagina. Ele não depende emocionalmente como um cão, não busca validação constante, não estrutura a existência dele ao redor da sua presença. Ele é, por natureza, um animal que funciona de forma independente. E é exatamente isso que torna a escolha dele de permanecer ao seu lado algo muito mais significativo do que parece. Para entender isso, você precisa mudar o ponto de vista. Um gato não se aproxima porque sente falta no sentido humano. Ele se aproxima porque decidiu que você não interfere negativamente no equilíbrio dele. Isso pode parecer frio, mas na verdade é extremamente seletivo. Ele não precisa estar ali. Ele poderia simplesmente se afastar, buscar outro espaço, ignorar completamente sua presença. Mas quando ele permanece, quando ele escolhe dividir o ambiente com você, isso revela um nível de aceitação que não é automático. Essa escolha não acontece de forma impulsiva. Ela é construída com base em tudo aquilo que ele já observou. Sua previsibilidade, seu respeito pelo espaço dele, a forma como você reage, o quanto você representa estabilidade dentro do ambiente. Tudo isso vai formando um critério interno, e esse critério define se você é alguém que pode fazer parte do espaço dele sem gerar tensão. Enquanto muitos interpretam o comportamento distante como falta de interesse, o que realmente está acontecendo é o oposto. Seu gato não está preso a você por necessidade, ele está ali por decisão. E decisão, no mundo felino, tem um peso muito maior do que dependência. Isso muda completamente o significado de cada aproximação. Quando ele sobe perto de você, quando deita no mesmo ambiente, quando decide ficar ao seu lado sem motivo aparente, ele não está buscando algo que falta. Ele está exercendo uma escolha baseada em segurança. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar ali. E aqui está o ponto mais profundo. Essa escolha só acontece quando você não exige nada dele. Quanto mais você tenta forçar proximidade, mais você quebra o critério que ele usa para decidir. Quanto mais você respeita o espaço, mais você se torna uma opção viável dentro do mundo dele. É por isso que gatos se aproximam mais de quem não tenta controlar. Eles respondem à ausência de pressão. Eles se sentem confortáveis onde não existe expectativa. E quando encontram isso, passam a permanecer de forma natural, sem necessidade de estímulo constante. Agora imagine o que isso significa na prática. Se ele não precisa de você, mas escolhe ficar, então existe algo que você representa dentro do ambiente dele. Algo que vai além de comida, abrigo ou rotina. Existe um ponto onde você deixa de ser apenas alguém tolerado e passa a ser percebido como parte do equilíbrio emocional dele. E quando isso acontece, a relação entra em um nível que a maioria das pessoas nunca percebe. E é exatamente aí que começa o próximo entendimento. O momento em que sua presença deixa de ser apenas aceita e passa a ser reconhecida como segura. O conceito de presença. Segura na mente do seu gato. Para o seu gato, o mundo não é organizado em categorias como carinho, amor ou afeto, da forma que você entende. Ele organiza tudo em 2 estados básicos, o que exige atenção e o que permite relaxamento. E dentro dessa lógica, existe um nível raro que poucos humanos alcançam na percepção felina. Tornar-se uma presença segura.
Ser uma presença segura não significa que ele vai demonstrar proximidade constante. Não significa que ele vai buscar você o tempo todo ou reagir de forma intensa quando você chega. Na verdade, muitas vezes acontece o oposto. Quanto mais seguro você é, menos ele sente necessidade de reagir. Isso acontece porque, para um gato, relaxar é um ato de vulnerabilidade. Ele só relaxa quando tem certeza de que não precisa monitorar o ambiente. E se ele consegue fazer isso perto de você, isso indica que sua presença foi completamente integrada como algo que não representa risco. Quando seu gato deita de lado perto de você, quando fecha os olhos sem preocupação, quando expõe partes vulneráveis do corpo, ele está demonstrando um nível de confiança que vai além do que a maioria percebe. Ele não está tentando agradar você. Ele está simplesmente se permitindo não estar em alerta. E isso não é algo que se conquista com tentativa de agradar. Não vem de insistência, não vem de excesso de interação, não vem de tentar forçar vínculo, vem de consistência, vem da repetição de comportamentos que não quebram o equilíbrio dele. Se você entra no ambiente sempre de forma previsível, se respeita o espaço dele, se não reage de maneira brusca, se mantém uma presença estável, aos poucos ele começa a reduzir o nível de vigilância quando você está por perto. E essa redução é o maior sinal de aceitação que você pode receber. O mais interessante é que quando você se torna essa presença, o comportamento dele muda de forma sutil. Ele pode não demonstrar mais proximidade ativa o tempo todo, mas passa a permanecer no mesmo ambiente com tranquilidade. Ele pode dormir perto, circular ao seu redor sem tensão, ignorar sua presença sem necessidade de monitoramento. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Ser ignorado, muitas vezes, é o resultado direto de ter se tornado seguro. Porque quando não existe risco, não existe necessidade de resposta. Agora pense no que acontece quando essa presença constante desaparece. Se você faz parte do equilíbrio dele, o que muda quando você não está mais ali? Essa resposta revela um dos aspectos mais mal interpretados da relação entre você e seu gato. O que seu gato pensa quando você some. Quando você sai de casa, a sua ausência não é percebida como abandono no sentido humano. Para o seu gato, o que acontece é uma alteração no estado do ambiente. Algo que fazia parte do padrão simplesmente deixa de existir naquele momento. E isso, por mais silencioso que pareça, provoca um ajuste interno. Seu gato não mede o tempo como você. Ele não pensa em horas, nem conta quanto tempo você ficou fora. O que ele percebe é a quebra de sequência. Aquela presença que sempre esteve ali em determinados momentos do dia não aparece. E essa ausência não é ignorada. Ela é registrada como uma mudança no equilíbrio. Dependendo do nível de segurança que ele construiu com você, essa mudança pode gerar comportamentos diferentes. Alguns gatos aumentam o estado de vigilância, se movimentam mais pela casa, verificam espaços, como se estivessem reorganizando o ambiente sem aquela referência constante. Outros fazem o oposto. Dormem mais, reduzem a atividade, entram em um estado de economia de energia, como se evitassem interagir com um ambiente que perdeu previsibilidade. Nada disso parece emocional à primeira vista, mas tudo isso é adaptação. E aqui está o ponto mais importante. Quanto mais consistente você foi ao longo do tempo, mais estável será a reação dele à sua ausência. Um gato que te percebe como parte segura do ambiente não entra em desorganização. Ele apenas ajusta o comportamento até que o padrão seja restabelecido. Por isso, quando você volta, a reação raramente é exagerada. Ele não corre, não demonstra euforia, não expressa necessidade urgente de contato. Ele observa, ele registra o retorno e, aos poucos, retoma o comportamento normal. Isso não é frieza, é controle.
Ele não precisa demonstrar que sentiu sua falta da forma que você espera. Ele apenas reconhece que o padrão voltou ao estado anterior, e isso, para ele, é suficiente. Agora surge a interpretação que muda completamente a forma como você enxerga um comportamento comum. Se sua ausência não gera desespero e sua presença não exige reação constante, então aquilo que você interpreta como indiferença pode ter outro significado. E esse significado revela um dos maiores sinais de confiança que um gato pode oferecer: a diferença entre ser ignorado e ser confiável. Existe um momento em que você chama seu gato, tenta interação e ele simplesmente não reage. Não olha, não se move, não demonstra interesse. A interpretação imediata quase sempre é a mesma. Ele não liga para você, mas essa leitura está completamente distorcida. Para entender o que realmente está acontecendo, você precisa sair da lógica humana de validação e entrar na lógica felina de economia de energia e avaliação de risco. Um gato reage ao que exige resposta. Ele reage ao que pode representar mudança, ameaça ou oportunidade. Se você não ativa nenhum desses fatores, ele não vê motivo para interromper o que está fazendo. Isso significa que quando ele te ignora, na maioria das vezes, ele não está rejeitando você. Ele está demonstrando que você não exige vigilância. E isso só acontece quando você já foi classificado como algo totalmente seguro dentro do ambiente dele. Para um animal que vive em constante estado de leitura do ambiente, não precisar reagir é um privilégio. É um estado de conforto absoluto. E você fazer parte desse estado indica que sua presença não gera nenhum tipo de tensão. Agora existe um detalhe que aprofunda ainda mais isso. Quando seu gato ignora você, ele não está desconectado. Ele está consciente da sua presença. Ele apenas não precisa ajustar o comportamento por causa dela. Isso mostra que você deixou de ser uma variável que exige atenção constante. E é exatamente por isso que, em outros momentos, ele se aproxima sem aviso. Porque ele não precisa manter controle contínuo. Ele sabe que pode escolher quando interagir, sem risco, sem pressão, sem necessidade. O que parece desinteresse é, na verdade, liberdade de escolha. E essa liberdade só existe quando há confiança suficiente para não precisar de confirmação constante. Ele não precisa olhar para você o tempo todo, não precisa responder quando você chama, não precisa validar a presença dele com gestos frequentes. Ele simplesmente sabe que você está ali, e isso não altera o equilíbrio dele. Agora pense no impacto disso. Se ele não reage porque confia, então cada pequena reação dele tem um peso muito maior do que você imaginava. Cada aproximação, cada olhar, cada gesto que ele escolhe fazer deixa de ser comum e passa a ser intencional. E isso leva a um ponto ainda mais profundo. Se ele escolhe quando reagir, então existe um processo interno onde suas ações estão sendo avaliadas o tempo todo, mesmo quando você não percebe. O julgamento invisível, como seu gato avalia suas ações. Seu gato não observa você de forma neutra. Ele observa para ajustar decisões. Cada movimento seu, cada aproximação, cada reação inesperada entra em um sistema interno que mede coerência. Para ele, coerência significa segurança. E segurança define o quanto ele permite proximidade. Quando você age sempre do mesmo jeito em situações semelhantes, ele registra estabilidade. Quando você muda sem padrão, ele registra incerteza. E essa diferença, por menor que pareça, altera o comportamento dele em relação a você de forma direta. Ele não precisa entender suas intenções. Ele precisa entender se você é previsível. Se você respeita o espaço dele hoje, amanhã e depois, ele passa a antecipar que isso vai se repetir. Se você invade o espaço em um dia e respeita no outro, ele não consegue formar um padrão claro.
E sem padrão claro, ele mantém distância. O mais importante é que esse julgamento não acontece em um único momento. Ele é acumulado. Pequenas ações repetidas criam uma imagem sólida. Essa imagem se torna a base para todas as decisões futuras. É por isso que um gesto isolado raramente muda a relação. O que muda é a repetição consistente de um comportamento. Existe também um ponto que a maioria não percebe. Seu gato não reage apenas ao que você faz diretamente com ele. Ele observa como você se move no ambiente, como reage a outros estímulos, como lida com mudanças. Tudo isso entra na leitura que ele faz sobre você. Se você se movimenta com pressa, se reage de forma brusca a barulhos, se muda de comportamento rapidamente, ele registra isso como instabilidade. Mesmo que não seja direcionado a ele, essa informação influencia a forma como ele se posiciona. E quando esse padrão de observação se consolida, ele começa a prever você. Ele sabe quando você vai se aproximar, quando vai tentar contato, quando vai mudar de posição. Essa previsibilidade pode gerar aproximação ou afastamento, dependendo do histórico que foi construído. Agora surge um ponto ainda mais profundo. Se ele avalia suas ações com base em coerência e previsibilidade, então existe algo anterior a qualquer ação que também está sendo percebido. Algo que você transmite antes mesmo de se mover. Esse nível de leitura não está apenas no que você faz. Está no que você emite o tempo todo, mesmo em silêncio. O papel do seu corpo e energia na percepção felina. Antes mesmo de você fazer qualquer movimento consciente, seu gato já está interpretando você. O corpo fala primeiro. A forma como você entra no ambiente, a postura dos seus ombros, a velocidade dos seus passos, a direção do seu olhar. Tudo isso chega até ele como informação pura, sem filtro, sem explicação, sem tradução humana. Para um gato, não existe separação entre comportamento e intenção. Ele não precisa que você explique o que vai fazer. Ele lê o que seu corpo mostra. Um movimento rápido pode significar risco. Um deslocamento direto pode ser interpretado como invasão. Um olhar fixo pode ativar alerta. Por outro lado, um corpo relaxado, movimentos suaves e previsíveis, uma presença que não pressiona, tudo isso reduz o estado de vigilância. Essa leitura acontece em milésimos de segundo, e ela define a resposta antes mesmo de qualquer interação acontecer. Agora existe um nível ainda mais profundo. Seu gato não percebe apenas o que você faz. Ele percebe o estado interno que sustenta esse comportamento. Quando você está tenso, apressado ou emocionalmente carregado, seu corpo revela isso em pequenos sinais. Respiração mais curta, movimentos mais rígidos, microajustes que você não controla. E ele capta tudo. Quando você está calmo, presente, sem pressa, o oposto acontece. Seus movimentos desaceleram, sua energia se estabiliza e isso cria um ambiente mais previsível para ele. Mesmo que você não esteja interagindo diretamente, essa diferença muda completamente a forma como ele se posiciona ao seu redor. É por isso que muitas vezes seu gato se aproxima mais em momentos de calma e se afasta quando existe agitação. Mesmo que você não tenha feito nada diretamente com ele. Para ele, o que importa não é a intenção, é o sinal emitido. E aqui está o ponto mais importante. Você não constrói confiança apenas com ações visíveis. Você constrói com consistência entre o que faz e o que transmite. Se seu corpo diz uma coisa e seu comportamento diz outra, ele percebe a incoerência. E a incoerência quebra o padrão que ele precisa para se sentir seguro. Quando essa coerência se estabelece ao longo do tempo, algo muda. Seu gato começa a te perceber de forma diferente. Você deixa de ser apenas mais um elemento no ambiente e passa a ocupar uma posição única dentro da percepção dele. Isso leva a um ponto que quase ninguém considera.
Existe um momento em que você deixa de ser interpretado como humano dentro do mundo dele. Quando você deixa de ser humano para ele. Chega um momento em que algo muda de forma silenciosa e definitiva na mente do seu gato. Você deixa de ser apenas mais um ser dentro do ambiente e passa a ocupar uma categoria própria. Não é outro gato, não é presa, não é ameaça, não é algo que ele precisa decifrar a todo instante. Você se torna uma referência estável dentro do mundo dele. Isso não acontece de uma vez. É resultado de tudo o que foi construído até aqui. A forma como você se movimenta, a consistência das suas ações, o respeito pelo espaço dele, a previsibilidade do seu comportamento, a leitura que ele fez do seu corpo e da sua energia. Tudo isso, repetido ao longo do tempo, cria algo raro. Integração. Seu gato não te analisa mais como algo externo. Ele passa a te incluir no território emocional dele. Seus sons deixam de ser novidade. Seus passos deixam de ser motivo de atenção. Seu cheiro se torna parte do ambiente. Sua presença deixa de gerar leitura constante e passa a ser assumida como algo que simplesmente está ali. E é exatamente nesse ponto que surgem comportamentos que muitas pessoas interpretam de forma superficial. Quando ele se esfrega em você, não é apenas marcação de território, é uma forma de reforçar essa integração. Quando ele dorme perto, não é apenas conforto físico, é porque sua presença já foi classificada como segura a ponto de permitir vulnerabilidade. Ele pode até demonstrar comportamentos que não apresenta com outros seres, pequenos gestos que parecem aleatórios, mas que são exclusivos da relação que ele construiu com você. Isso acontece porque, dentro da percepção dele, você não se encaixa em nenhuma categoria comum. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Essa posição não é fixa, ela depende de manutenção. Se o padrão muda de forma brusca, se a previsibilidade se perde, se o comportamento se torna inconsistente, ele pode reavaliar. Não do zero, mas o suficiente para alterar o nível de confiança. Isso significa que você não é apenas alguém importante para o seu gato. Você é algo que foi construído ao longo do tempo, camada por camada, até se tornar parte do equilíbrio dele. E tudo o que você faz continua influenciando essa posição. Agora, existe apenas uma pergunta que precisa ser respondida. Se você não é humano para ele, se não é outro gato, se não é apenas parte do ambiente, então o que você realmente representa dentro da vida dele? A resposta muda completamente a forma como você entende essa relação. A verdade final, o lugar real que você ocupa na vida do seu gato. Existe uma mudança de percepção que redefine tudo o que você acreditava sobre essa relação. Seu gato não construiu um vínculo com você baseado no que você sente. Ele construiu com base no que você representa de forma constante dentro do mundo dele. Você não é o centro da vida dele, mas também não é algo comum. Você se tornou uma das poucas referências estáveis em um ambiente que, para ele, está sempre sujeito a variações. E em um sistema guiado por sobrevivência, aquilo que permanece previsível ganha um valor diferente, ganha importância real. Seu gato pode não demonstrar afeto da forma que você espera. Pode não responder quando você chama, pode não buscar contato o tempo todo, pode parecer distante em muitos momentos, mas se ele permanece no mesmo espaço sem tensão, se ele relaxa na sua presença, se ele permite proximidade sem necessidade de controle, então existe algo ali que vai além de qualquer demonstração óbvia. Você se tornou parte do equilíbrio dele. E isso não acontece por acaso, não é resultado de tentativa de agradar, não vem de insistência, não nasce de excesso de interação. Isso é construído com repetição, coerência e respeito ao longo do tempo.
Cada comportamento seu consolidou essa posição, até o ponto em que sua presença deixou de ser analisada e passou a ser assumida. Talvez você nunca seja visto como humano dentro da percepção dele. Talvez você nunca seja interpretado como outro gato, mas você ocupa um espaço que não pode ser substituído com facilidade, um espaço definido por experiência, não por expectativa. E isso explica algo que a maioria nunca percebe. Seu gato não demonstra o que sente de forma evidente porque não precisa. Dentro da lógica dele, aquilo que é constante não precisa ser reafirmado o tempo todo. Agora, a pergunta muda completamente de direção. Não é mais sobre entender se seu gato te ama. É sobre reconhecer que você foi integrado ao mundo dele de uma forma que não depende de demonstração, mas de presença. E quando você entende isso, a relação deixa de ser baseada no que você espera receber e passa a ser baseada no que você já construiu sem perceber.